Em 13 de novembro de 1974, a Casa 112 da Ocean Avenue foi palco de assassinatos brutais. A família DeFeo foi vítima de uma chacina, um dos casos mais violentos e chocantes da história norte-americana. Naquela madrugada, Ronald DeFeo Jr. foi até o Henry's Bar, que ficava a poucos metros do endereço, e pediu por ajuda. Acho que minha mãe e meu pai foram baleados. Voluntários acompanharam de volta ao local e constataram que a tragédia era ainda maior. Além da morte dos pais de Júnior, Ronald, 43 anos, e Louise, de 45, seus irmãos também haviam sido mortos. Dal, de 18, Allison, de 13, Mark, de 12 e John Matthew, de 9. Embora estivesse alegado que a máfia encomendou a morte da família, Ronald confessou os crimes no dia seguinte. Quando comecei, não consegui parar. Foi tão rápido, disse ele. Após os homicídios, ele tomou um banho, tirou sua roupa suja e ensanguentada e foi até o bar em busca de ajuda. 2 anos depois foi a julgamento. Seu advogado, William Weber, alegou que Ronald sofria de insanidade. O réu disse que uma voz demoníaca o acordava todas as noites entre 3 e 3h15 dizendo: mate sua família. Até o dia que ele não conseguiu resistir aos pedidos. Usuário de LSD e heroína, DeFeo Jr. foi considerado culpado e especialistas apontam que, embora ele tivesse transtorno de personalidade antissocial, ele estava plenamente consciente quando cometeu os crimes. Até hoje, a motivação por trás dos crimes é uma incógnita. Após uma tentativa de alegar insanidade, Ronald Jr. foi sentenciado a 25 anos de prisão para cada um dos homicídios cometidos. Ele sequer tentou recorrer. Havia, no entanto, muitos mistérios a respeito do crime. Embora a espingarda usada em cada uma das mortes fosse extremamente barulhenta, os vizinhos não ouviram nenhum som de disparos, apenas os latidos do cachorro que pertencia aos DeFeos. De fato, a polícia apenas chegou ao local do crime mediante um telefonema feito pelo próprio assassino, Ronald Jr., que avisou sobre as mortes simulando que havia se escondido e assim escapado do massacre. Também havia o bizarro detalhe de que os membros da família haviam sido mortos enquanto dormiam, mesmo que os estampidos fossem altos o bastante para acordar a todos depois do primeiro disparo ser feito. Finalmente, era estranho que os corpos tivessem sido encontrados de bruços em suas camas, enquanto o assassino sustentava não ter mexido neles. Considerando que DeFeo constantemente mudava sua versão dos acontecimentos e que mostrava pouco cooperativo durante os interrogatórios, detalhes do crime permaneceram sem explicação. A despeito do horrendo massacre ocorrido na 112 da Ocean Avenue, a casa voltou a ser anunciada para o mercado em 1975. Ela foi comprada por George e Kathleen Lutz, que se mudaram para o lugar com suas 3 crianças. Embora a construção fosse uma bela casa em estilo holandês com um ótimo preço, a venda não foi fácil, como seria de se esperar. Longe de esconder os detalhes sobre o que havia acontecido na casa e os motivos para ela estar anunciada com um valor tão abaixo, a imobiliária expôs toda a situação aos possíveis compradores. Os Lutz sabiam dos detalhes e, mesmo assim, viram na compra uma excelente oportunidade. O casal decidiu não contar às crianças a verdade e pediu que um padre fizesse uma bênção antes deles se mudarem em caráter definitivo. Para todos os efeitos, era a casa de seus sonhos, uma que eles em circunstâncias normais jamais teriam a chance de comprar. Entretanto, o sonho estava prestes a se transformar em um pesadelo. As coisas estranhas começaram a acontecer imediatamente, tão logo a família concluiu sua mudança. Começou como em geral acontece, com pequenas coisas como sons misteriosos no porão ou em aposentos vazios. Os ruídos iam de estranhos assovios, passando por batidas e finalmente passos. As crianças reclamavam de constante som de arranhões do lado de fora da janela, como se pássaros tivessem feito ninho no telhado. Em casos mais extremos, batidas violentas e uma estranha cacofonia de sons, como pessoas falando ao mesmo tempo, podia ser ouvida no andar de cima, onde não havia ninguém.
Convidados que visitavam a casa também descreveram esses fenômenos perturbadores, para alívio dos Lutz, que temiam estar enlouquecendo. 37 anos após a fuga dos Lutz da casa, Daniel Lutz, um dos filhos de Kate, que tinha apenas 10 anos na época, resolveu quebrar o silêncio sobre tudo o que vivenciou em quase um mês de pesadelo. Em 2013, ele foi entrevistado pelo diretor Eric Walter, que naquele ano lançou o documentário Horror em MTV, contando os relatos de Daniel e do fatídico endereço que se tornou inspiração para as franquias de filmes. Na produção, Daniel relatou que nunca mais voltou ao endereço. Ele ainda atribuiu a presença do mal na casa ao seu padrasto, George, que realizava atividades ocultistas segundo sua descrição. Ele teria sido responsável por abrir as portas para as forças das trevas que não conseguiu controlar. O antigo morador também disse que o endereço era para ser a casa dos sonhos. 6 quartos, piscina e casa de barcos fizeram a família apelidar o imóvel de Altas Esperanças, mas ao invés disso, se tornou um grande pesadelo. Eu só queria que alguém acreditasse em mim. Isso esteve em meus sonhos durante toda a minha vida, disse ele em lágrimas. Daniel recordou ter visto as estantes de seu padrasto repletas de livros sobre magia. Ele até afirmou que viu George mover uma chave inglesa telecineticamente em sua garagem, o que teria acontecido antes de se mudarem para a MTV. As crenças e práticas de George desencadearam o que estava acontecendo na casa, disse em voz trêmula. Ele ainda descreveu ter se sentido desconfortável 2 horas após se mudar para a residência. Ao levar uma caixa de mudança para a sala de jogos, em segundos a encontrou repleta de moscas. Após esmagar mais de 100 delas, foi buscar sua mãe para contar o que havia ocorrido. Ao voltar para o espaço, todas haviam sumido. Foi aí que a minha confusão começou, disse ele. O antigo morador também relatou que sonhava com o cachorro da família enlouquecendo e quase se enforcando com a coleira ao tentar pular do cercado enquanto a porta da garagem ganhava vida própria. A família inteira estava ali observando a porta da garagem bater, bater, bater e bater. O antigo morador também descreveu que um espírito entrou pela cozinha, derrubou uma faca e se sentou à mesa, deixando uma marca no assento. Em um de seus poucos relatos, George Lutz contou que naquela mesma noite viu o rosto de Kate se transformar temporariamente na face de uma velha e que mais tarde ela ainda levitou na cama. Daniel, que dividia o quarto com seu irmão Christopher, afirmou que eles também compartilharam uma experiência de levitação em suas camas. Nós dois acordamos com os pés batendo um no outro, batendo no teto. A popularidade da casa, seja pelos filmes ou pelo livro best-seller publicado em 1979, atraiu quem acreditasse nos relatos, mas também fez com que muitos céticos procurassem informações para desvendar uma possível farsa. Muitos passaram a apontar que a situação financeira da família pode explicar o surgimento dos relatos sobrenaturais. Acontece que George era um mero agrimensor, portanto não tinha condições de pagar pelo imóvel. Assim, o Lutz teria fugido da propriedade por outros motivos que não os espíritos malignos. Além disso, antes do lançamento do filme Horror em MTV, conhecido no Brasil como A Cidade do Horror, em 1979, o advogado William Weber afirmou que teria inventado a história dos acontecimentos malignos junto com o Lutz, enquanto tomavam muitas garrafas de vinho. Entretanto, Weber acabou criando rusgas por questões financeiras com George e Kate, que usaram das informações minuciosas do crime cometido por Ronald DeFeo Jr. para criar o roteiro perfeito. Um exemplo seria o fato de George acordar todas as noites entre 3 e 3h15 da manhã. Os Lutz também teriam inserido outros detalhes em seus relatos fantasiosos, como o gato do vizinho que virou a criatura demoníaca que viam somente os olhos e deixava pegadas na neve. O casal sempre manteve a versão, mas admitiu que algumas partes foram exageradas pela mídia e insistiu que tudo era substancialmente verdade, até mesmo por ter evitado em sua cama e visto uma figura demoníaca no quarto de sua irmã mais nova. Após deixar o imóvel,
A família chegou a ser perseguida pela mídia e se escondeu por um tempo até se mudar para a Califórnia. Embora os Lutz tenham optado pelo silêncio, MTV se tornou cada vez mais famosa na cultura popular. O diretor Eric Walter é cético em relação ao que é contado, mas admitiu: uma família não abandonaria tudo e fugiria, ao menos que estivesse genuinamente assustada, disse ele. Trata-se de uma verdadeira peça do folclore e se estabeleceu em nosso inconsciente coletivo de tal maneira que o termo MTV virou sinônimo de assombração. Parece que não importa quanto ceticismo e crítica é direcionado para o caso. Ele continuará sendo um evento de proporções espetaculares no reino do paranormal.